porcos, sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo. Hoje São Paulo 0, Palmeiras 0 e pro pós-jogo de hoje comigo, Lucas Carvalho. Lucas, duas coisas. Torcedores, calma, vamos falar muito sobre isso. 2, essa vela que você acendeu aí é pra São VAR? O que é? Cara, fazendo uma macumbinha aqui, vocês podem ver. Pra vocês que não sabem, o Lucas... Pode falar. Não, eu ia falar pra vocês que não sabem, o Lucas acendeu a mesma vela no Palmeiras e River Plate da semifinal da Libertadores, então tá dando certo, continue. Assim, daí que eu não mostro aqui, né, pro pessoal não ficar com medo, mas eu tenho uns bonequinhos voodoo, assim, da arbitragem, aí na hora do jogo eu vou colocando, aí se ele prejudica o Palmeiras eu abaixo um pouquinho. Ou seja, aí, ajuda, eu dou uma levantada, assim, depende da atuação do cidadão. Luiz Flávio de Oliveira, então, tá comprometido nesses voodoos aí, né? O Luiz Flávio que não vai ser proibido de entrar em casa, né? Nossa Senhora! Cara, a gente já começou falando de arbitragem porque a análise do jogo hoje é muito sobre isso, foram 3 lances capitais, acho, sobre a arbitragem, mas eu quero falar um pouquinho, antes de chegar nesse assunto, eu quero falar um pouquinho do Palmeiras. E são duas coisas. O time jogou mal. Vamos ser bem sinceros aqui, preto no branco, o time jogou mal e a gente precisa ligar um sinal de alerta sim, porque o Palmeiras não tá conseguindo encaixar o jogo contra o São Paulo e isso preocupa sim para Libertadores. Lado positivo disso é que não encaixou no Paulista e não encaixou no Campeonato Brasileiro. Libertadores é só daqui 10 dias e a gente tem tempo para isso. Então calma, não é a hora de pedir cabeça de Abel Ferreira, não é a hora de reclamar de fulano ciclano, espera. Vamos fazer as coisas, deixar as coisas acontecerem. O Palmeiras precisa sim ajustar o time. Eu espero que deve acontecer. E para chegar mais forte na Libertadores, o que você acha? Bom, eu queria falar primeiro. Esse jogo foi muito diferente do Paulista, né? Primeiro que não tem uma final, não é um mata-mata envolvido. E segundo, você viu formações diferentes. O Crespo não jogou com 3 zagueiros. Ele espelhou a formação do Abel. Ele espelhou a formação. Na verdade, ele espelha atrás, né? Porque na frente, não. O pessoal da imprensa, vocês que falam que o Abel tá jogando no 4-4-2, na boa, ou vocês são muito burros, ou vocês querem falar mentira mesmo. O Palmeiras não joga no 4-4-2. O Palmeiras não é porque ele põe 2 volantes e 2 meias que ele vai jogar no 4-4-2. O Veiga joga aberto pela direita, é muito nítido. O Palmeiras teve muita dificuldade na saída de jogo, porque todo time que pressiona o Palmeiras na saída de bola, o Palmeiras tem dificuldade. É muito batata ganhar do Palmeiras ou dificultar a vida do Palmeiras. Marquem a saída de bola, o Palmeiras não vai saber o que fazer. Por quê? Na minha opinião, a gente tem 2 laterais fracos. A gente tem o Marcos Rocha e o Renan. O Renan é ruim? Não, o Renan não é ruim. O Renan na lateral, é diferente. Então a gente perde muito ofensivamente. Quando o Vinha jogava, mesmo que pressionassem a gente tinha uma escapatória muito boa, que era ele. A gente tinha uma velocidade, a gente tinha um cara que sabia sair com a bola e um cara que sabia explorar isso. O Renan não consegue. O Renan conseguiu umas 3, 4 vezes no jogo, que ele até sai bem, só que quando chega na hora de dar o passe, ele erra. Outra coisa, o Danilo e o Zé Rafael não funcionaram hoje. Acontece. Não é todo jogo que você vai jogar bem. Eles não funcionaram, e aí acabou sendo um efeito cascata, né? Porque se você não consegue sair lá atrás, porque os laterais não dão essa condição, os volantes acabam se perdendo e os meias acabam recebendo umas bolas que não fazem sentido. Outra coisa, eu acho que o Abel precisa começar a pensar em se expor um pouquinho mais na marcação. Aonde eu quero falar, não é marcar lá em cima, apesar de eu adorar, não é questão de marcar lá em cima. A questão é, se você quer jogar nessa formação, comece a fazer 2 linhas de 4 na marcação, em vez de você matar o Wesley marcando o lateral, deixa o Wesley ali do lado do poste, lá do Daverson, pelo menos ele vai ter fôlego para sair, sabe? Abre o Scarpa e o Zé não, e o Rafael para marcar, deixa os 2 volantes no meio, faz 2 linhas de 4, não precisa você botar os 4 atrás e 5 caras ali para marcar. Se exponha um pouquinho mais. Ou se não, você já entra direto com o Breno Lopes, que pelo menos o Breno Lopes consegue fazer essa função toda hora. O Wesley, ele não consegue, ele não é jogador para marcar
para ser assistente de lateral e para chegar forte no ataque. Ele perde muito. O Palmeiras, toda vez que vai jogar e que o Wesley precisa ajudar a lateral, o Palmeiras perde demais o poder dele. A prova disso é quando o Abel coloca o Breno de um lado e o Veron do outro, você começa a ter arrancadas dos dois jogadores, porque são jogadores que estão mais descansados, que pega a defesa mais cansada e que tem fôlego para sair lá de trás, coisa que o Wesley não tem. Eu acho que assim, o Abel precisa pensar muito. É impossível a gente não fazer um paralelo com o jogo, como é que vai ser a Libertadores. Então o Abel precisa pensar muito em como eu vou ter uma válvula de escape jogando desse jeito. Porque é nítido, o primeiro jogo do Morumbi na Libertadores vai ser desse jeito, o Palmeiras se defendendo sua bola atacando, é normal. Como é que o Abel vai ter uma válvula de escape? Ele precisa ou mudar o jeito de marcar para liberar o Wesley, ou ele precisa trocar os jogadores e escolher entre o Zé, ou o Zé não, entre o Scarpa e o Rafael Veiga e entrar no 4-3-3. Então, e lembrando, óbvio, não tem como não falar de Libertadores, que o Palmeiras joga a primeira fora, decide em casa e tem gol fora na Libertadores. Então, a gente precisa conseguir desenhar o jogo. É claro, o São Paulo vai vir para cima, vai tentar pressionar o Palmeiras, mas a gente precisa conseguir desenhar contra-ataques e precisa conectar. O gol fora é muito importante porque a gente não sabe o que vai acontecer no jogo de volta. Mas papo de Libertadores a gente ainda vai ter. Eu só acho que a gente precisa ligar sim o sinal de alerta, isso é importante. Eu comecei esse vídeo falando torcedores calma, por quê? Porque nós estamos gravando hoje um pouquinho mais tarde. Então eu vi muito comentário sobre o jogo e vi muita gente criticando o Palmeiras, criticando o Abel, chamando ele de retranqueiro. Cara, o jogo não conectou, sabemos disso, tem um tempo para trabalhar. Agora, não esqueça uma coisa, o Palmeiras vem de 9 vitórias seguidas, não joga 9 vitórias seguidas para fazer uma análise de o Palmeiras jogou mal, vamos criticar, vamos fazer isso, aquilo. Não, porra, foram 9 vitórias seguidas. E agora o empate, o Palmeiras não perdeu o jogo. E poderia ter ganhado se o Breno Lopes faz o gol que ele perdeu, que não era para perder também. Então, calma um pouquinho. Só isso, vamos, espere a Libertadores. Libertadores é outro campeonato, é outra postura. Jogamos o primeiro de 3 jogos que vai ter contra o São Paulo e isso, a história ainda vai acontecer. Então, calma um pouquinho também. Vai dar tudo certo, mas, bom, fala aí que você tá louco pra falar. Sobre isso, eu também, como a gente não ia gravar, eu fui ver as coisas do jogo, e principalmente, né, por causa da arbitragem. E eu fui lá pro canal do Massini, e o Massini falou uma coisa muito boa. Ele falou que a torcida do Palmeiras é a torcida do apocalipse. Sabe aquele filme, tipo 2012 lá, que o povo maia previu o fim do mundo, o povo não sei o que, previu não sei o que. A torcida do Palmeiras é louca, a previsão da eliminação vem da torcida do Palmeiras. Eu nunca vi o Palmeiras indo jogar um jogo decisivo que a torcida do Palmeiras não falasse: se fizer desse jeito, vai perder. Se fizer de muito certo. Ô, gente, o que faz vocês terem tanta certeza que o Palmeiras vai jogar mal? E o que faz vocês terem tanta certeza que o São Paulo vai encaixar o jogo em cima do Palmeiras? E outra, o que é de benefício para o Palmeiras ou para o Abel mostrar 100% do jogo que ele quer? Era aí que eu queria chegar. Se o Palmeiras fosse jogar numa semifinal contra o São Paulo, numa possível semifinal daqui a um mês, é uma coisa. Mas o Palmeiras vai jogar semana que vem, cara. Era aí que eu queria chegar. O empate, óbvio, amanhã vamos secar o Atlético, vamos secar o Flamengo, vamos, era legal ganhar de São Paulo, deixar os caras na zona, era. Agora, o empate não é de tudo ruim, porque a gente preserva um pouco do que vai ser a Libertadores. O São Paulino tá lá no canal Aero São Paulo, sei lá, espumando de raiva com a arbitragem, falando, era pra gente ter ganhado. Deixa os caras subirem no salto alto como subiram no Campeonato Paulista. Tem vantagem do Palmeiras não ter ganhado hoje. Queria que tivesse ganhado? Queria que tivesse feito 10. Mas calma. Vamos analisar o ponto positivo disso também. E só de torcedor reclamando, apocalipse, eu abri um grupo que eu participo do Palmeiras, de futebol, enfim, esportes, e tinha um cara lá palmeirense falando, o Palmeiras jogou muito mal hoje, é verdade, e vai ser eliminado contra São Paulo na Libertadores. Ô Anderson, você é palmeirense, Anderson? Porque, porra, cara, um cara que fala isso, eu não boto muita fé não, mas enfim.
Vamos, eu não consigo não conectar com a Libertadores. Eu tento me ater ao jogo aqui, mas é difícil não fazer esse paralelo, né? Mas, cara, enfim, sobre o jogo de hoje, precisamos falar uma coisa. Você até já adiantou sobre o meio-campo que não conseguiu jogar, mas voltando um pouquinho para uma atuação que o Felipe Melo fez hoje, que foi muito ruim. E eu acho que isso passa muito pela idade do Felipe Melo contra a velocidade do ataque de São Paulo. A gente precisa muito se alertar nisso pro próximo jogo. E eu acho que não vai dar para deixar essa linha de 4, não. Os jogadores, eu digo. O que você acha? Cara, depois que acabou o jogo, eu tava pensando. O Felipe Melo, todo mundo sabe que eu acho que não tem que renovar com ele. Mas ele é um líder, ele se mata pelo time, blá blá blá. Tá, tudo bem, então. Provavelmente se você colocar o Marcos no gol, ele vai se matar, mas nem por isso ele tem que jogar, entendeu? Mas, enfim, o Felipe Melo é lento, tá? Não adianta, a idade bateu. Se você pega um time que se movimenta muito, o Felipe Melo não vai dar certo. O Felipe Melo ele vai ser um excelente zagueiro para aquele time que fica chuveirando bola na área, ele vai tirar todos. Agora, o time que joga em velocidade pelo chão, o Felipe Melo vai sofrer, e foi o que aconteceu hoje. Eu torço muito, tá? Eu torço muito pro lateral que chegou, o Piquerez, ele tá em forma, né? O Jorge pode esquecer, mas o Piquerez eu torço muito para que ele entre na lateral esquerda e a gente puxe o Renan pra zaga. O Renan do lado do Gomes, pra mim, é a melhor dupla que o Palmeiras tem, já que o Lua tá machucado. Tipo, já que o Lua tá machucado mesmo. Se o Lua estivesse em forma, eu colocaria o Lua e o Gomes. Mas já que o Lua não tá, o Lua não vai poder jogar, provavelmente. Eu coloco o Renan e o Gomes, o Piquerez na esquerda e torcer para que dê certo. E eu acho que vai acabar dando. O Piquerez é um cara que, apesar de novo, ele é um cara que jogou no Peñarol, jogou Sul-Americana, jogou até Libertadores. Então, tipo, não é um cara que vai sentir, sabe? Não é um cara que veio do futebol boliviano e que vai sentir o tamanho do Palmeiras. Ele é convocado para a seleção uruguaia, era reserva do Vinha, né? É reserva do Vinha. Enfim, mas o Felipe Melo foi o que você falou, ele tá lento, ele pegou o atacante do São Paulo, o Marquinhos, cara, Marquinhos fez o que quis pra cima do Felipe Melo. O jogo começou com muita chance pro São Paulo, o Abel até conserta ali, ajeita a defesa, vira um jogo mais equilibrado, mas, enfim, foi muita canseira, o Palmeiras não conseguiu, cedeu chances pro São Paulo, se o São Paulo fosse um pouquinho mais inteligente, teria aproveitado. E aí eu já até faço uma conexão com o primeiro lance de arbitragem, que foi o pênalti, que o juiz marca em campo, o VAR chama e o juiz volta atrás então e retira o pênalti do Gustavo Gomes. E eu quero falar uma coisa, o cara do São Paulo, na minha visão, foi burro. Ele podia ter feito o gol, podia ter rolado para fazer o gol, o Gomes passa por trás dele, coloca a mão aqui no peito, no ombro, peito, sei lá, e ele sente o contato e desaba. Por que o cara não fez o gol? Ô Diego, eu vou falar sobre isso. Antes de falar, só voltando um pouquinho no pessoal que você fala que critica e blá blá. Assistam a entrevista do Abel. Eu não sei se você chegou a ver. O Abel não tá feliz. O Abel falou, eu esperava muito mais do que o time fez hoje. Eu esperava que o meio-campo fosse muito mais dominante do que foi hoje. Eu esperava que o time criasse muito mais do que hoje. Ou seja, o Abel não é aquele técnico brasileiro que vira e valoriza o empate que foi na casa do adversário e fala que o jogo foi muito duro, então tá muito bom. Não, ele olha, ele reconhece, ele sabe que deu errado, ele sabe que não foi bom. Traçou uma estratégia e não funcionou. Exato, ponto. E quando o técnico vê isso, quando o técnico reconhece, significa que ele vai mudar para um próximo jogo. E o Abel, ele sabe melhor do que ninguém que o Palmeiras tá travando contra o São Paulo, que o Palmeiras não desenvolve contra o São Paulo. Então, para de ficar falando bosta, falando que o time vai perder, que o time vai ser eliminado, é óbvio, pode acontecer? Pode, mas ninguém é o profeta do apocalipse, não, para falar que já tá eliminado e pronto. E se você acha que já tá eliminado ou pronto, é o Anderson que você falou que eu não sei quem é. Grande Anderson. O Anderson, na hora do jogo, sabe o que você faz? Desliga a televisão e vai dormir, cara, porque o Palmeiras não precisa de um torcedor como você. Então, mas não é isso que ele faz, entendeu? O cara seca o jogo inteiro o próprio time, mas aí quando ganha, aí ele se sente no direito de comemorar a vitória, de zoar o adversário. É o famoso torcedor corneta chato que tá lá só pra encher o saco.
Exato. Que parece que torce pro time perder pra falar que tinha razão. Enfim, voltando no lance do São Paulo, do pênalti, gente, aquilo lá não foi pênalti, tá? Aquilo lá foi um absurdo. A gente tava até no grupo ali falando com um amigo nosso São Paulino, que eu falei que o absurdo foi como o juiz estava na cara, ele marca um pênalti daquele. Não faz sentido algum. Gente, aquilo lá não é pênalti, tá bom? Você encostar a mão... A gente teve muita discussão aqui no jogo do Palmeiras e do Inter. Foi a mesma coisa que eu falei. Você encostar a mão no jogador não significa que foi falta. Exato. E foi o que o Gomes fez. O Gomes encosta, ele põe a mão na frente. Outra coisa, se o jogador põe a mão na frente do outro aqui, significa que ele puxou o cara. Como que o cara cai pra frente? Não faz o menor sentido. E fisicamente é impossível. O que ele faz? Ele joga o corpo dele pra trás. O Gomes não toca por baixo. Se o Gomes tocasse por baixo, eu daria 0,1% de razão pra quem acha que foi pênalti. Tá bom? Mas como ele se joga pra trás e o Gomes nem toca, aquilo lá não é pênalti. Isso daí é o problema do futebol brasileiro. É o jogador que não quer jogar. Isso vem desde a base. Vem desde a base, Se o cara é instruído. Pode falar. Não, desculpa te interromper. Eu só ia falar, se eu sou o Crespo, eu ia ficar puto, era com o cara. Falar, por que você cavou esse pênalti? Por que você não fez o gol? O gol, gente, desculpa, o Palmeiras ia tomar o gol. O Felipe Melo falhou bizonhamente no lance, era 2-0. Como é que o cara não faz o gol? Enfim, não fez, o problema é dele. A gente tá aqui criticando, é um 0x0, é mais um jogo que o Palmeiras não toma gol. Vamos lembrar disso, hein, Anderson? O Palmeiras, já não sei, tá quase um mês sem tomar gol. O último jogo que o Palmeiras tomou gol foi contra o Santos. E foi de pênalti. 3x2. Desde que o Everton voltou, o Palmeiras tomou um gol e foi de pênalti. Aquele jogo contra o Santos foi o Jailson, não foi? Foi o Jailson, é. O Palmeiras tomou gol contra Desde que o Everton voltou, foi um gol que o Palmeiras tomou e foi de pênalti ainda. Bom, agora enfim, já não me voltando ao lance, mas aquilo não isso, é pênalti. Pra mim não foi. Eu vi um canal, eu não vou falar, eu gosto até dele, mas enfim, eu não vou falar quem é, mas eu vi o cara falar que não foi pênalti, mas contra o São Paulo tudo volta. Meu filho, não foi pênalti. Eu vi o Simon falar que a interpretação é de campo. Como assim? Se o cara dá um negócio que não é, como a interpretação é de campo? Sabe, não existe. Eu não entendo esse negócio do VAR, que o pessoal fala, que a interpretação é do campo. Gente, se não foi, se o cara interpretou uma coisa errada, você concorda que, assim, se fosse pênalti e o VAR chamasse, o juiz interpretaria do mesmo jeito que ele viu em campo? Sim. É muito óbvio. E outra, a gente não sabe o que ele falou. Às vezes ele vira no VAR e fala, não, eu achei pênalti porque o cara bateu por baixo. Aí o cara do VAR vira e fala, não, mas não bateu por baixo. Eu acho, a gente aqui não tá vendo nada. Vem aqui olhar então, porque a gente não viu nada. A gente não sabe a conversa. Esse é um erro da CBF, que não libera o áudio. Mas a gente não viu a conversa. Então, o primeiro gol do São Paulo anulado estava impedido, ali você não tem o que reclamar, e o pênalti não foi pênalti, sabe? Não foi, é um absurdo. O cara aqui da transmissão internacional, que depois eu vou falar, o cara que narra na Comebol TV, que narrou hoje, você não vai ver esse vídeo, mas foda-se. Você é pago pra narrar, viu? E não pra ficar falando que o juiz tá fazendo uma vergonha dentro do estádio. Você tava narrando o jogo hoje com a camisa do São Paulo, cara. Então você, por favor, narre o jogo ao invés de comentar, falar que foi uma vergonha. Porque se o comentarista, que era o Piperno, que estava comentando, falasse que foi uma vergonha, quando o narrador falou que foi uma vergonha, o Piperno estava extremamente desconfortável na transmissão. Ele ficou extremamente desconfortável na transmissão. Porque é normal, né? Você é um cara, tipo, é a mesma coisa que o Kleber Machado fica discutindo com alguém que não sabe, tipo, ele pode até achar uma coisa dele, mas ele é pago pra narrar, ele não é pago pra ficar dando opinião de lance. Então, exato. Enfim, esses dois... Pode falar. Não, termina aí, eu ia já linkar pro próximo assunto. Esses dois lances, a torcida do São Paulo, nem a torcida do São Paulo tá falando que foi pênalti, viu? Tá bom? Nem tipo, é óbvio, deve ter um asno ou outro aí que deve falar que foi pênalti, mas a grande maioria, até o clubista mora ali do nosso grupo, tá falando que não foi pênalti. Eu tava discutindo com um amigo meu, São Paulino, e aí ele levantou esse lance, falando, por que o cara ia se jogar pra cavar o pênalti? Eu falei, você discute com ele, porque foi exatamente o que ele fez. O cara trocou o gol pra simular um pênalti que tem VAR.
Então, sei lá, discute aí com o seu jogador. O fato é que não foi, como você falou, um outro São Paulino lá do nosso grupo não achou pênalti, enfim. E aí você já até comentou do outro lance de arbitragem, que foi impedimento no gol de São Paulo, que estava impedido mesmo, não precisa no primeiro tempo ainda, né? Não, acho que não tem isso aí, não tem muita discussão. E aí a gente chega no terceiro lance capital do VAR, que é o gol contra do Gomes de cabeça. E eu já quero falar o seguinte, o Miranda estava impedido? Sim, o Miranda estava impedido, isso é um fato. O Miranda participa da jogada? Isso é subjetivo. O que a gente precisa analisar aqui? Que o Gomes toca para dentro do gol porque no meio do caminho a bola é desviada sutilmente pelo Patrick de Paula, e ela sobe um pouco. Se essa bola não é desviada, o Gomes provavelmente ia mandar ela para fora, ia mandar cortar ela lá pro lado que ele estava virado. Como o Patrick de Paula toca, o Gomes manda para dentro. O Patrick de Paula toca por quê? Porque o Miranda disputa a jogada com ele. Se o Miranda disputa a jogada, o Miranda estava impedido, logo o lance está impedido. Tô errado? Olha, eu vi comentaristas falando que mesmo se o Patrick de Paula não toca na bola, é impedimento, tá bom? Porque o Miranda, ele sobe junto com o Patrick. Mas o Miranda passa também, longe da bola. Você viu, ele pega embaixo no Patrick também. Sim, assim, a choradeira mora ali é que o Miranda passa longe da bola. Sim, o Miranda passa longe da bola, mas ele tá subindo junto com o Patrick. É a mesma história. Cara, você lembra um Palmeiras, eu acho que era Palmeiras e Figueirense, que o Marcos Assunção foi cobrar a falta e o Valdívia ficou pulando na frente do goleiro? Acho que eu lembro. Ele tava uns 10 metros do goleiro, ele ficou pulando na frente do goleiro, o Assunção fez o gol, o juiz deu pênalti. Por quê? Ele passou longíssimo da bola, mas por que o juiz deu pênalti? Porque ele, impedimento, atrapalhou a visão do goleiro. Ele participa do lance em posição irregular. Foi o que aconteceu no Miranda. A bola passou longe do Miranda? Passou longe do Miranda. Mas o Miranda subiu junto com o Patrick, que estava disputando a bola. A partir do momento que o Patrick subiu para disputar a bola e o Miranda subiu junto com ele, colados, estavam grudados no outro. Não foi nem tipo um longe do outro, eles estavam grudados. É impedimento, você não tem o que discutir nesse lance, sabe? Mas o VAR tá procurando pelo em ovo. Gente, todo gol é revisado, não é? Então, e assim, o lance como impedimento, o VAR precisa agir. Não é que ele voltou 20 anos na origem da jogada pra achar um puxãozinho assim pra ver se foi falta. Não é isso. O cara tava impedido, irmão. Como é que o VAR não vai interferir num lance desse? Não tem como. E assim... Pode falar. Não, você ia falar. Vivemos numa democracia. Você que tá ouvindo a gente e discorda, deixa aí nos comentários. Fala aí o que você acha. Eu acho assim, é um lance que se você discordar, eu acho assim, esse lance, você discordar, não é um absurdo você discordar. Agora você vem falar em roubo. Eu vi gente falando em canal de YouTube que vai ganhar um processinho bem gostoso lá do juiz, chamando de safado. Sabe? Tipo assim, olha, gente, eu detesto a família Oliveira na arbitragem. A gente vai falar ainda do jogo mesmo, da arbitragem, tirando esses 3 lances da arbitragem, vocês sabem o que a gente sempre fala, a gente vai falar. Mas você vir falar que o cara é safado, que o cara roubou... Gente, se o cara tivesse com intenção de roubar o São Paulo, ele não tinha dado aquele pênalti. Sim, você concorda? Ele não tinha dado pênalti. Mas ele voltou atrás. Tá, ele voltou atrás porque depois o VAR viu que não foi. Mas no lance ali, se ele quisesse roubar ainda dava o São amarelo Paulo... por simulação. Exatamente. Se ele quisesse roubar o São Paulo, ele não tinha inventado 20 faltas na entrada da área para o São Paulo cruzar a bola na área até achar um gol. Entendeu? Mas enfim... Se ele tivesse roubado o São Paulo... Bom... Enfim, eu só queria lembrar uma coisa aqui. Esse lance que a gente tá discutindo, nem falta foi, irmão. Tá? Eu tenho um amigo São Paulino que falou, na Premier League não ia anular esse gol. Talvez não, mas na Premier League também não ia ter marcado essa falta. E aí você esquece. Não. Gente, já que a gente mudou, você falou da falta, vamos falar do jogo. O Luiz Flávio amarrou o jogo inteiro. O São Paulo precisou... aos 78 minutos de jogo, matar um contra-ataque para ele dar cartão amarelo. Quantas faltas o Daverson levou no jogo do Miranda? Quantas bolas o Miranda cagou no meio de campo e o juiz nada? O Lisieiro perde uma bola pro Veiga, ele puxa o calção do Veiga nítido ali na linha de fundo, o juiz finge que não viu, o juiz finge demência, que é o que a arbitragem é. Aí, de repente... faltando 10 minutos para acabar o jogo, ele começa a distribuir amarelo para todo mundo.
Ele amarelou o Danilo, amarelou o Breno, talvez. Deu amarelo pro Felipe Melo por reclamação. E os 3 estão fora do próximo jogo. Enfim, né? Não, enfim, o é o que eu Luiz falo. Flávio conseguiu desagradar os dois lados. Parabéns, Luiz Flávio. Conseguiu, e o Luiz Flávio é fraco. Tá de parabéns, velho. O Luiz Flávio, ele é fraco. O Luiz Flávio, ele é o árbitro do esquema que a CBF gosta. O que é o esquema? De roubo? Não é o esquema de roubo. É o esquema de assoprou, marca falta, não dê cartão amarelo no início do jogo, mesmo se for para cartão amarelo, a não ser que for uma coisa muito absurda para não comprometer, para não ter que expulsar ninguém depois lá na frente. E no finalzinho do jogo, você dá uns amarelos aí, distribui uns amarelos aí, pronto. É o esquema de arbitragem da CBF. Sempre foi assim, tá bom? E os árbitros... O Rafael Claus é outro. O senhor Carlos Eugênio Simon, que tá destruindo o Luiz Flávio, ele sempre foi o juiz. Apitei 3 Copas do Mundo. Cara, você apitou 3 Copas do Mundo porque você era o favorito da CBF. Por quê? Porque em vez de você apitar o jogo, você apitava como a CBF queria. Certo? Certo. Todos os árbitros do Brasil que estão no topo do ranking da CBF, eles apitam do jeito que a CBF quer e não do jeito que um jogo deve ser apitado. É muito simples isso. E o Luiz Flávio é mais um. A arbitragem brasileira está perdida. O VAR, ele não vai ser eficiente, ele não vai ser maravilhoso, porque a arbitragem brasileira não é. Você não adianta, você dá uma Ferrari para quem dirige Fusca, não vai sair nada de bom. É muito óbvio que não vai sair de nada de bom. Só que o que também aqui não dá é a imprensa ficar metendo o pau no VAR, ficar falando que o VAR tá procurando pelo em ovo quando os caras acertaram. É isso que também não dá. Quando crucifica o negócio quando acertou. E é o que eles estão fazendo hoje. E é engraçado, a maioria dos árbitros comentaristas estão falando que o juiz acertou nos 3 lances. Mas a imprensa de texto que odeia que alguém... A imprensa comum odeia que alguém dê pitaco no trabalho deles. Exato. Mas eles estão falando que foi um absurdo o erro do VAR, o uso do VAR, ou seja, os árbitros estão falando que não foi. Mas a imprensa que odeia que dão pitaco no trabalho deles está falando que foi. Mas é a mesma imprensa. Bom, enfim, tem muito contra quem o time que é, né? Eu tento às vezes não entrar nesse assunto, mas... nitidamente, se fosse para um time lá do Rio de Janeiro, a imprensa estaria aplaudindo de pé que o VAR chamou. Outra coisa, vocês, torcedores do Flamengo, que fica indo em portal do Facebook falar, eu sou flamenguista, mas o São Paulo foi extremamente roubado. Os seus trouxa, é normal, né? Porque vocês estão disputando com a gente, né? É muito normal. Agora você, torcedor corintiano, parabéns, né? Vocês estão torcendo pro São Paulo, hein? Eu achei que o São Paulo era... Cássio, eu achei que o São Paulo era o maior rival do Corinthians, não o Palmeiras. Pois é. Eu queria saber, eu juro que eu queria saber se fosse ao contrário, se os caras colocassem, eu sou flamenguista, mas o Palmeiras foi roubado. É claro que não, mas isso merda. É uma visão extremamente é clubismo, cara. Isso é clubismo puro. Se fosse ao contrário, o cara ia estar lá falando que acertou mesmo, não sei o quê. Eu tava tentando ser Varmeiras. Do mesmo jeito, mas é clubismo, a ponto que se fosse ao contrário, eu ia olhar esse lance e eu ia estar puto agora aqui também. Mas no fundo eu ia saber que tava certo, eu ia estar puto, claro que eu ia estar puto. Eu entendo o São Paulino estar puto. Foram 3 lances que o São Paulo poderia ter ganhado o jogo e parou no VAR as 3 vezes. Só que precisa ter, quando tiver a cabeça fria, entender que o juiz acertou e o São Paulo não fez o gol e perdeu a chance de ganhar o jogo. Enfim, mais um jogo que o Palmeiras não toma gol e que o Palmeiras quase ganha, porque, de novo, se o Breno Lopes faz o gol que ele perdeu, aí a gente podia aqui estar falando outra coisa. Não, totalmente, sabe? Não teria nem... Não seria nem perto disso. Agora, cara, eu acho assim... A arbitragem é meio que chovendo molhado, né? Mas é igual todo jogo. Falando. Você lembra que a gente falou no pós-jogo passado? Que a gente nem sabia como é que tinha sido o jogo, mas que a gente ia falar de arbitragem? Normal, mas funciona desse jeito, é isso. E se a Conmebol resolver... É que assim, depois do que aconteceu hoje, eu duvido que eles vão colocar uma arbitragem brasileira nas quartas. Mas se eles resolverem colocar uma arbitragem brasileira, vai ter problema, você pode ver. Provavelmente vai ser arbitragem internacional. Eles devem colocar uns argentinos pra apitar, alguma coisa assim. Ou se não, sabe qual quem que deve ser? Aquele colombiano lá,
Aquele altão colombiano que... Que tá em todas. Que tá em todas. O Vilmar Roldan. Rodan. Todas. Vilmar Roldan. Se você ligar agora no campeonato chinês, ele tá apitando. Tá mesmo, aquele cara tá em todo jogo, mano. Mas, enfim, e aí, só pra fechar a arbitragem, ainda teve a expulsão do Rigoni. Deve ter ele deve ter mandado o juiz pra aquele lugar, né? Eu acho que, sei lá, não tem nenhum. Foi engraçado, não sei se você viu, quando ele fala alguma coisa, o Gomes olha e fala, foi ele. Com certeza. Ele deve ter falado alguma coisa. Grande, O Miranda tinha tomado amarelo também, né? Porque tava enchendo o saco do juiz lá quando ele foi pro monitor. Enfim. Você pode ver, ó. Primeiro cartão amarelo foi aos 62 minutos. Depois foi aos 77, 78, 79, 81, 90. É aquilo lá que eu falei. O juiz, ele não... mas não teve falta para cartão? Claro que teve, gente. No primeiro tempo, é o que eu falei. A quantidade de falta que o Davidson recebeu no primeiro tempo de contra-ataque que o São Paulo matou foi enorme. O juiz não dá porque não quer. Realmente. Enfim, a arbitragem se analisou certinho, exatamente isso. De novo, chovendo molhado. Só quero falar duas coisas sobre o São Paulo. O São Paulo perdeu o Marquinhos hoje, puxou a coxa, né? E já tinha perdido o Arboleda. Então, o Arboleda é dúvida, o Marquinhos agora sei lá como é que tá. Enfim, o São Paulo continua se minando pra Libertadores na semana que vem, no dia 10. Agora, você falou do São Paulo... Tava escutando um canal aí do São Paulo e ele falou, é verdade. O Marquinhos não jogou o Campeonato Paulista. Qual é a desculpa agora? Porque assim, a desculpa dos jogadores machucados do São Paulo era que forçou no Paulista. Esse Marquinhos aí jogou 3 jogos no São Paulo. E sentiu. Qual é a desculpa? Eu acho que assim, a imprensa fala muito... A imprensa tem muito corporativismo, né? E a imprensa tem muito medo de falar de algum departamento médico, alguma coisa. Então, talvez não seja só forçou no Campeonato Paulista, talvez tenha mais coisa ali, mais incompetência ali dentro do São Paulo que ninguém quer falar. Exato. Bom, sobre o jogo, quer falar mais alguma coisa? Cara, sobre o jogo é isso, bora dar as notas, mano? Bora, ia passar justamente para isso. Então, como vocês sabem, ainda talvez não estejam acostumados, a gente avalia sempre os jogadores em ótimo, bem, ok, mal, péssimo, e a grande nota Lucas Lima, quando o cara joga no nível Lucas Lima. Então vamos lá, Lucas, conta pra mim, o Everton no gol. Pra mim, o Everton ele foi bem, eu não vou dar excelente, porque eu achei que ele soltou umas bolas que não é muito dele, né? Ele tava nervoso. Ele, na verdade, tomou um chute, né, do jogador de São Paulo, né, que não tinha necessidade nenhuma de dar aquele chute no... Mas Caio deixou a perna, também não foi nada demais, não. Não foi nada demais, mas também não tinha necessidade nenhuma de fazer o que ele fez, sabe? Ali era muito nítido que ele não ia chegar na bola. Bom, na direita, Marcos Rocha. Ok. Felipe Melo. Péssimo. Gustavo Gomes. Bem. Renan. Defensivamente ele foi bem, mas ofensivamente foi péssimo. Renan. Ok. É estranho. O Danilo foi mal. Saiu o Danilo para a entrada do Patrick de Paula aos 37 do segundo tempo. Vou dar sem nota. Zé Rafael. Mal. Gustavo Scarpa. Mal. Sai Gustavo Scarpa, entra Gabriel Veron aos 13 do segundo tempo. Cara, eu gostei do Veron, ele deu uma dinâmica muito diferente. Feliz do Veron voltar, foi o que eu falei no último jogo. Ele toca na bola, você já sabe que é um cara que diferente. Não é normal ali do pessoal. Eu vou dar um ok pra ele. Wesley. Mal. Sai Wesley, entra Breno Lopes, 13 do segundo tempo. Vou dar um mal também pra ele. Ele perdeu o gol que ele ia ganhar já, ele não precisa. Cara, o Volpi pula, naquele lance o Volpi dá um pulo, nada a ver. Se ele corta o Volpi, acabou, não tem mais. Era só dar aquele famoso toquinho pra frente. Se ele toca, ele não precisa fazer nada. Ele pode até. Sabe quando o jogador erra o domínio, a bola vai muito pra frente? Se ele faz aquilo lá, ele já faz gol.
O Volpe estava totalmente vendido no lance. Totalmente. Essa jogada ela sai de uma reposição de bola do Everton, né? O Daverson tenta escorar de cabeça, ela sobra direto pro Breno Lopes e, cara, um pouquinho mais de tranquilidade. Como eu já disse, a análise do jogo aqui ia ser outra. Enfim, do outro lado, Rafael Veiga. Veiga eu vou dar ok pra ele. Sai Veiga, entra Vitor Luiz, 42 de segundo tempo, tem nota? Cara, eu não entendo. Eu não entendo essa alteração do Vitor Luiz, cara. Eu não sei o porquê ele coloca o Vitor Luiz. Não sei. Eu não sei se o corte de cabelo viking dele o Abel gosta. Eu não sei se os TikTok que ele faz usando pijama com a foto da mulher dele ele gosta. Eu não sei o que o Abel gosta nele, mas eu não entendo por que colocar o Vitor Luiz no jogo. Chegou no final do jogo e falou: vamos pro 0x0 mesmo, Renan, faz ali a linha de 3 e a gente vai botar o Vitor na zaga pra fechar tudo com o Breno Lopes. O pior é que o Vitor ele não fecha tudo, né? Ele é um deus usacudo em tudo, né? Exato. Bom, na referência Daverson. O Daverson foi péssimo, horrível, odioso. Sei lá, cara. Olha, eu tô achando que eu prefiro o Betinho do que o Daverson, viu, mano? E olha. Sem dúvida, sem dúvida. Queria aplaudir, tá? Queria aplaudir a diretoria do Palmeiras, que vai liberar o Borja pro Grêmio pra ficar com essa tiriça que é o Daverson. E outra coisa, o problema não é só ficar com o Daverson, é ficar com o Daverson sem reserva. O Daverson vai ficar absoluto, porque o Luiz Adriano também não joga mais pelo Palmeiras. Pelo amor de Deus, o Palmeiras não consegue. Deixar o Daverson no Palmeiras é colocar a Libertadores, colocar o Brasileiro em xeque. Porque o Palmeiras não consegue ser campeão com o Daverson em campo. É muito fraco. Não dá. Enfim, né? Olha, rapidinho. Vamos rapidão, só deixa eu ver uma coisa aqui. O Daverson, gente, ele tem 12 jogos do Campeonato Brasileiro. 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 gols. Se é o Luiz Adriano com esses números. Ele tem 2 gols. Se é o Luiz Adriano, vocês estão xingando ele, falando que ele não tem vontade, falando que ele é ruim, falando da mulher russa dele, estão falando qualquer coisa. Agora, só porque é o Daverson, só porque o Daverson faz palhaçada no TikTok e fica correndo que nem um retardado atrás do zagueiro, se desgastando à toa, vocês acham legal. Vocês falam que ele é raçudo e ponto. O Daverson é fraco, ele tem 12 jogos no Brasileiro. Eu admiro a raça do Daverson. Eu admiro, de verdade, a raça do Daverson. Só que não dá, o que ele tem de raça não compensa a falta de técnica dele. A falta de técnica dele, ele não é jogador pro Palmeiras. E por mais que ele tenha raça, ele tem muita corrida burra também. Aquela corrida que tá o goleiro com a bola, 2 caras abertos, ele sai correndo em direção ao goleiro. Aí o goleiro toca de lado e ele fica lá parado olhando. Porra! É o que eu falo, isso é se desgastar, isso é ser burro. E é o que é o Daverson, ele tem vento na cabeça, é o que ele tem. E é o que eu falo, a diretoria do Palmeiras vai liberar o Borja, a gente não sabe se o Luiz Adriano vai voltar, mesmo se o Luiz Adriano voltar. O Luiz Adriano não joga todas as partidas. Quem vai sobrar? Vai sobrar pro Daverson. E o Daverson é fraco. O Daverson joga 10 jogos ruins pra jogar um bom. E aí vocês falam, e o Davin, cara, Davin de vocês. Porra, mano, esse cara é fraco. É fraco demais. Não, o Davinho é fraco. Ele é demais. muito fraco. Cara, não dá. O Daverson não dá. E o que me irrita muito, não é nem a torcida gostar do Daverson. A torcida gostar do Daverson, tudo bem. O que me irrita é uns caras da imprensa falar que o Daverson tá jogando bem, gente. Pelo amor de Deus. O Daverson jogar de titular todo jogo não significa que ele tá jogando bem, não, viu? O Daverson de titular significa que o elenco é deficitário de centroavante. E a diretoria do Palmeiras vai liberar o Borja por causa de 500 mil mensais. Tá bom? 500 mil mensais pro Palmeiras, desculpa, não vai ser 500 mil mensais que vai resolver a vida do Palmeiras, que vai liberar a folha do Palmeiras. Até porque acabou de vender o Vinha, que ganhava 300, pra trazer um lateral de 1 milhão. Então é 500 mil mensal que vai fazer a diferença? Exato, sabe? Não vai fazer diferença, sabe? Então, olha, parabéns, não. A diretoria do Palmeiras, cara, vocês estão de parabéns, cara. Gagliotti, olha, eu não sei onde você coloca o que tem dentro da sua careca, velho, mas cérebro parece que não é, viu? Cara, o Borja deve ter feito alguma coisa lá dentro pra ser tão odiado assim pela diretoria. Não é possível. Enfim, isso é papo pra depois também. Só faltou a nota aqui. Saiu o Daverson pra entrar o William. Aos 33 do segundo tempo, tem nota? Ele é sem nota. Eu vou na mesma do Patrick de Paula. É sem nota. E tipo, o William que eu
Não acho que tem que renovar com o William. Pra mim, entre o William e o Davidson, mas não tem nem. Não dá nem pra largada, cara. Cara, quero só fazer um comentário. Acho que se não tivesse escrito aqui na minha listinha que o William entrou, talvez eu nem lembrasse dele. Não vi o William no jogo hoje. Enfim, técnico hoje, Abel Ferreira. Cara, pra mim o Abel foi mal. Ele foi mal. Eu só não vou dar péssimo, porque na entrevista ele reconheceu que ele foi mal. Entendeu? Então, eu acho que assim, ele sabe, é óbvio que ele sabe, ele tá incomodado com isso, mas algumas coisas não dá. Não dá pra você ficar colocando o Vitor Luiz, eu vou fechar o time. Cara, na boa, você não tomou um gol em 88 minutos, por que você vai tomar nos últimos 5? Exato. Eu prefiro deixar o Veiga ali do jeito que tá, que o Veiga, pelo menos, se sobrar a bola pra ele no contra-ataque, pode ser alguma coisa. Se sobrar a bola no pé do Vitor Luiz, vai sair um ataque pro outro time, porque ele vai errar o passe, vai perder a bola. Outra coisa, o Daverson jogou quanto tempo? Jogou até os 82. Ele jogou 82 minutos, 38, ele não fez nada. E não é o primeiro jogo que ele joga até os 82, não faz nada. O Davidson não faz nada em um jogo, não dá pra entender. Eu não sei se ele coloca o Davidson de birra, eu não sei, eu não sei se, o que ele quer, tipo, porque assim... A gente já teve essa teoria, né? Talvez, então, mas o seu Borja tá aí, desculpa... O Borja não pode jogar, não podia jogar. Tudo bem, eu não tô falando de hoje, tô falando pra sequência, mas se o Borja tá aqui, se o Borja tá chegando, tá? O Borja tá chegando. E o único jogador do Palmeiras é o Daverson, e o Abel acha que não dá, que ele tá colocando o Daverson de birra. Você concorda que o mínimo que ele deveria chegar era na diretoria e falar, olha, não libera o Borja, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém. Eu não sei se ele vai dar certo, mas eu preciso tentar, alguma coisa diferente, preciso tentar, porque com esse cara aqui não dá. Espero que tenha essa espécie de lobby lá dentro, e eu espero de verdade que nessa sequência o Borja tenha a oportunidade, que não seja emprestado agora, consiga entrar em campo, consiga fazer alguma coisa pra diretoria falar, não, calma aí, segura isso. Até porque o Palmeiras emprestar o Borja de novo é burrice. Se falasse, chegou uma proposta com grana irrecusável pra vender o Borja, a gente até discute. Agora, emprestar o Borja pro Grêmio a troco do quê? A notícia é que A notícia que saiu mesmo é que o Palmeiras e o Grêmio já chegaram no acordo já. É só o Borja aceitar. A notícia que tem é essa. E eu acho um absurdo, sabe? Tipo, eu não consigo entender. Realmente é uma coisa que eu não consigo entender. Porque você vai depender do Daverson. E a gente não sabe se o Luiz Adriano voltar. E mesmo, repetindo, mesmo se o Luiz Adriano voltar, o Daverson vai jogar com muita frequência. Outra coisa. Próximo jogo contra o São Paulo na Libertadores. Abel, tira o Daverson, põe o Rony, entra com o Rony de 9, Dudu de um lado e alguém do outro. Ou se não, se o Dudu não tiver em forma, sei lá, entra com o Verón 45 minutos, Dudu os outros 45 e o Breno Lopes do outro lado. Faz um 4-3-3 de velocidade, cara, e tenta explorar isso. Tem que explorar de algum jeito. O Daverson não dá. Eu prefiro 1000 vezes você chutar a bola pra frente e o Rony tentar ganhar na velocidade, o que a zaga do São Paulo é lenta, porque o Miranda, ele é um Felipe Melo, bem posicionado no chutão, ele vai tirar todas. Ele é experiente, ele sabe se posicionar. Agora, alguém chegando na velocidade, jogando na velocidade, ele vai perder todas. Exato. Então, vamos... Eu espero muito. Quando acabou o jogo, eu tava pensando, eu espero muito que o Abel olhe e fale, desse jeito não dá, a gente vai jogar no contra-ataque no primeiro jogo, é inevitável. Só que vamos explorar, vamos saber explorar. Como a gente vai explorar? 3 caras rápidos, Veiga ou Scarpa no meio, conseguindo acionar esses caras. Desse jeito, eu tenho certeza que se o Palmeiras entrar desse jeito, com Rony, Dudu e Verón, ou Rony, Dudu e Breno, ou qualquer coisa, mas sem o Daverson e um cara de velocidade lá na frente, seja o Verón de 9 ou o Rony, a gente vai conseguir um resultado interessante. A gente vai conseguir fazer gol. Bom. De resto, se entrar com o mesmo time. Exato. Ainda vamos ter bastante podcast até a Libertadores, serão mais 2. A gente vai com certeza discutir bastante isso lá. Faltou a nota do jogo. Que nota que você dá pro jogo? Eu dou um jogo ok. O Palmeiras jogou mal, só que foi um jogo
Foi um jogo emocionante, então ok. Enfim, caminhando já para o final do nosso pós-jogo, hoje está bem longo, né? Bastante coisa de arbitragem para falar até. A gente precisa escolher o melhor e o pior em campo. Então, Lucas, conta aí. Pior em campo hoje. Pior em campo, Felipe Melo, disparado. Eu vou votar no Felipe Melo também. Foi muito mal. Passou ali naquele pênalti, enfim. Mas tomou muita bola nas costas, ou tá no bolso do Marquinhos, sei lá. Foi bem mal o Felipe Melo hoje. E o melhor em campo, tem? Cara, o melhor em campo é uma coisa complicada. Foi difícil, cara. Cara, eu tô entre o Gomes e o Everton, porque eu achei que o Gomes fez um bom jogo. Ele salvou muita cagada do Felipe Melo. Eu vou lá pro Gomes, né? Eu vou no Everton, voto de protesto. Quando você vota, quando o goleiro é o melhor em campo é que tem alguma coisa errada. Então vamos. O zagueiro também é o melhor em campo. O zagueiro nem sempre, mas o goleiro é fatal. Então deixa aí o Everton como melhor em campo, na minha visão, para deixar aquele sinalzinho de alerta ligado para Libertadores. Lucas, caminhando para o final, considerações finais. Cara, que é o que você falou no início. Calma, tá bom? O Profetas do Apocalipse. Calma. Esse jogo não diz o que vai ser. Não é nem um pingo do que vai ser o jogo das quartas de final da Libertadores. É outro campeonato. Os São Paulinos estão falando que acharam que hoje foi fácil e que a gente é freguês da Libertadores. Maravilhoso. É isso que eu quero que aconteça. Palmeiras, eu confio no Abel, eu confio nos jogadores do Palmeiras. Esses jogadores são vencedores. Eles não estão aí por acaso. Palmeiras, desde 2015, são 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e 1 Libertadores. E o Campeonato Paulista. Eu acho que foi isso. Ou seja, o Palmeiras nos últimos anos é um time vencedor. O São Paulo não é. Então, vamos com calma. Criticar sim, eu critiquei bastante aqui hoje, eu não passei a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo eu continuo muito confiante, acho o Palmeiras favorito, muito favorito para o jogo da Libertadores contra o São Paulo. E é isso aí, o Abel falou na entrevista, Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, ou chegar no final com mais pontos é o campeão, e o Palmeiras é o líder do campeonato até agora. Isso que eu ia falar, somamos um ponto fora de casa, garantimos a liderança, ainda falta os outros jogarem, independente do resultado deles, a gente fica pelo menos um ponto na frente. Eu ia também bater nessa tecla de que o time é cascudo, então, fechando lá que nem eu comecei, torcedores, calma, o time é cascudo, o time é o atual campeão da Libertadores, pegou uma casca gigantesca quando jogou contra o River Plate, o Palmeiras sabe jogar Libertadores, eu tô muito confiante com o Abel, o Palmeiras veio de 9 vitórias seguidas, a gente não pode criar uma crise porque empatou um jogo, e vamos lembrar, quando a gente tá criticando o Palmeiras ter jogado mal, num 0-0, então é mais um jogo que o Palmeiras não toma gol, e isso é fundamental quando a gente estiver falando de Libertadores. E, cara, vamos deixar as coisas acontecerem. Como você falou, eu confio bastante no Abel. Apenas lembrando que o Palmeiras volta a campo só no sábado que vem, dia 7, 21 horas, contra o Fortaleza. O Palmeiras joga em casa, jogão. Palmeiras e Fortaleza vai ser jogão. Vamos ter de novo uma semana cheia para treinar enquanto os adversários estão jogando Copa do Brasil e o Fluminense jogando Libertadores. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no YouTube se você ainda não é inscrito, deixa o like, comenta aí se você concorda, discorda, enfim, deixa a sua opinião. E se você estiver ouvindo no podcast também, compartilha com quem você acha que tem que compartilhar. Lucas, muito obrigado. Falou, mano. Boa noite.